Bem-vindo a mais uma aula no meu canal de vídeos. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência àquele programa que estamos montando com o Access e o VBA na manipulação de banco de dados. Na aula de hoje, nós já vamos começar a criar a planilha. O primeiro passo, vamos abrir aqui o Excel. Eu não lembro se eu falei que eu ia disponibilizar a planilha da primeira aula, mas se eu não me engano, acabei não disponibilizando, que eu quero fazer esse projeto como um todo com vocês. Então vamos lá, a primeira parte nós vamos formatar o layout dessa planilha. A partir de uma planilha totalmente em branco, lembre-se, se você vai fazer um grande projeto, salve esse projeto antes. Então eu estou pressionando aqui a tecla F12. A tecla F12 é o atalho para salvar como. Na minha área de trabalho eu tenho a pastinha, que está aqui, Excel mais banco de dados. E vamos chamar essa planilha, veja só, ela tem que ser do tipo XLSM, Excel banco de dados, e eu vou colocar aqui, criação da aula. Perfeito, vou salvar. E já temos aí a possibilidade de criar esse nosso salvamento. Muito bem, o primeiro passo então é formatarmos o layout da nossa planilha. Vou colocar aqui uma linha maior e na célula A1 eu vou escrever manipulação de banco de dados. Eu estou dando uma olhadinha aqui no print que eu dei do sistema justamente para facilitar. Access. E nós não vamos usar formulário, isso é melhor de tudo. O alinhamento disso aqui eu vou colocar na parte superior da tela. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela, da fonte. Está bom. Vou inserir aqui o meu logotipo, imagens, eu acho que está numa pastinha como Trovato, vamos lá aqui, fotos, a imagem depois eu coloco, não vou fazer também perder tanto tempo. Eu quero escrever aqui na segunda linha, pressiono Alt, Enter e vou colocar aqui Excel VBA e vou reduzir o tamanho dessa fonte um pouquinho. Legal, nós temos aqui alguns botões no nosso menu. Eu vou criar 3, que é o listar aluno, desenvolvedor. Primeiro eu preciso dar um Enter. Você percebeu que esse texto quebrou, então eu vou colocar aqui esse texto sem quebrar automaticamente. Vou mesclar essas células. Essa mesclagem não vai ter tanto problema para mim, então eu vou poder mesclar tranquilamente. Nós não vamos manipular dados que comprometam aí a execução dele. Agora sim. Vou colocar então os botões desenvolvedor, nós vamos inserir alguns botões. O primeiro, nós vamos inserir o segundo, deixa eu até apagar isso aqui, que como você percebeu, ele acabou inserindo um contexto muito grande. Vou colocar aqui do lado, que aí o texto está no tamanho normal. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. O primeiro botão, o segundo botão e o terceiro botão, você não precisa colocá-los alinhados, porque você pode selecioná-los usando recursos do próprio aplicativo, veja só. Formatar, eu quero alinhar isso aqui, dentro de formatar desenho, na verdade. Alinhar, eu posso centralizar ao meio, todos eles vão ficar iguais. E posso, inclusive, alinhar e pedir para que ele distribua na horizontal. Eles vão ficar todos proporcionais. O primeiro botão, eu vou entrar nas suas propriedades, e esse botão vai ser listar alunos. Então vamos lá, BT listar, e a caption dele vai ser listar alunos. O segundo botão vai ser o excluir o aluno, BT excluir, excluir aluno. E o terceiro botão vai ser o inserir aluno. O nome desse botão aqui vai ser o BT inserir. Perfeito. Eu não quero que esses botões sejam manipulados conforme eu for manuseando a planilha. Então, botão direito, formatar controle, propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Na verdade, eu posso... não mover ou dimensionar, eu vou deixar fixo mesmo. Nós vamos colocar aqui mais um controle. Esse controle é aquele que vai permitir a gravação automática ou não dos dados. Então, esse controle vai ser do tipo caixa de seleção. Eu vou colocá-lo aqui. De novo, colocou com o tamanho errado, vamos lá. E esse controle aqui, ele vai ter um nome. Vamos entrar nas propriedades. A caption dele vai ser gravar alterações automaticamente. Eu vou deixar o nome check
gravar. Prontinho. Vou arrastar isto para cá, vou diminuir um pouquinho a fonte, acho que meu zoom está grande, é isso mesmo, meu zoom está um pouquinho grande, então eu vou colocar aqui como 100%, vou ampliar essa área, e agora eu já consigo colocar também o meu logotipo. Legal, vou selecionar todos esses controles, vou puxar um pouquinho para cá. Na linha 2 e na linha, acho que só a linha 2, nós vamos pintar com uma cor qualquer, você pode escolher a cor de sua preferência. E aqui nessa coluna nós vamos colocar os títulos das nossas colunas do banco de dados. Por enquanto eu vou inserir manualmente, mas depois nós vamos fazer isso de forma automática. Então vamos lá, série, número, matrícula, data, nome, sexo, data de nascimento, RM, que é o registro do aluno, endereço e bairro. Todos esses campos aqui, eles vão poder, você vai poder depois, deixa eu formatar esse controle também para ele não mover. Legal. Então esses controles aqui, eles receberão os dados que estão lá na nossa planilha. Então eu vou ajustar um pouquinho o tamanho das colunas. E quando nós tivermos dados inseridos neles, eles vão conseguir, né, nós vamos conseguir adequá-los automaticamente. Perfeito. Nós vamos separar aqui a linha 3 e a linha 5. Nós vamos reduzir o tamanho, inclusive, dela. Ela vai ser um separador da linha de cadastro que nós vamos fazer. Eu vou colocar um tom até mais forte de verde. E aqui dentro, nós vamos colocar uma outra cor que vai indicar o local onde nós vamos inserir os nossos novos registros. Então, eu vou aumentar também um pouquinho o tamanho dessa célula. Vou centralizar esse conteúdo na vertical e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu acho que a nossa planilha está pronta, deixe-me ver aqui o layout dela, está assim. Então essa vai ser a base para a nossa planilha. Eu vou clicar aqui em salvar, porque nós já vamos salvar esse primeiro modelo. O atalho para você salvar é Ctrl B. Legal, essa planilha aqui, então nós vamos fazer, antes de mais nada, a criação do nosso conector com o banco de dados. Praticamente todas as minhas ações vão ser feitas mediante uma conexão. Quando você vai trabalhar, quando você vai fazer alterações e gravações no banco de dados, normalmente você precisa conectar a esse banco de dados antes de usar e fazer os seus recursos. Quando nós utilizamos o recurso de dados conectar a um banco de dados externo, automaticamente o Excel gera essa chave de conexão, essa string, essa conexão internamente para ele, criando um conector, e aí a partir dessa conexão ele consegue consumir o acesso a dados. Quando você está escrevendo as suas queries, quando você está escrevendo as rotinas, a primeira coisa que você precisa é de uma string de conexão. Eu vou salvar isso aqui, eu vou minimizar essa tela, porque você tem uma centena de tipos diferentes de banco de dados no mercado. Não existe um principal, mas existem diversas ferramentas de banco de dados. E para que você possa ter acesso ao banco, então você precisa ter uma conexão. Existe um site muito interessante chamado String Connection, ou Connection String, alguma coisa assim. Então, String Connection. Opa, eu entrei aqui no aviso de segurança do meu Avast. Perfeito. Aqui. Então, String Connection, quando eu der o Enter, você vai ver que eu tenho aqui um site chamado connectionstrings.com. Eu sempre inverto aí ó, o nome do site, mas é connectionstrings.com. Se você observar, nós temos aqui conexões string, as strings de conexão para banco de dados MySQL, o Access, SQL, Oracle e muitos outros bancos de dados. Eu recomendo que você entre então nesse site e a partir dele você pode escolher qual é o tipo de banco de dados que você vai conectar. Eu vou conectar aqui, olha só, no Access, no AS400, no DBF, no Fox Pro, DSM, no Impress. Tem banco de dados aqui que eu nem conheço. Então, se você observar, existem dezenas de tipos diferentes de banco de dados e você vai poder buscar essa conexão com o banco, o seu provider, aqui. Então, como eu quero conectar com o banco de dados Access, eu vou clicar aqui em Access e você vai ver que eu tenho aqui na parte de baixo todas as configurações para o Microsoft OLEDB, né, 12.0. Esta aqui é a chave standard, ou seja, com segurança básica para conexão com o banco. Nós temos aqui uma conexão com senha para o banco de dados. Uma Data Directory Functionality, eu não conheço, não sei o que é isso aqui, sinceramente não sei. Chave de conexão para banco de dados que estão na rede. Então existe aqui, inclusive, banco de dados, olha só,
conexão para o arquivo MDB, aquelas versões anteriores do Access. Como nós estamos usando aquele arquivo AACCDB, então eu preciso dessa conexão, dessa chave de conexão. Vamos fazer um teste para ver se dá certo? Então eu vou copiar essa chave, e a partir desta cópia eu posso voltar lá para o meu projeto, e nós vamos inserir aqui no desenvolvimento, nós vamos para o ambiente do Visual Basic, posso clicar no botão Visual Basic, e vamos inserir um módulo nessa nossa planilha. Observe que a planilha, quando você cria, ela vem sem um módulo. Então eu vou inserir o módulo, e aqui nesse módulo eu vou criar a conexão. Então nós vamos criar uma sub chamada conexão DB. Por que eu crio uma sub? Normalmente eu não coloco essa chave, esse código do provider diretamente no código. Porque você, quando manipula banco de dados, vai precisar fazer essa conexão muitas vezes. Então você tem que abrir a conexão com o banco, fechar a conexão com o banco diversas vezes. Então eu faço esse módulo à parte justamente para poder fazer essa conexão com a minha base. Então eu tenho aqui a minha cola, Gin Arc. Eu acho que eu nem preciso disso aqui, mas vamos lá. String, que é o arquivo que eu vou manipular. Deixa eu ver aqui, acho que é uma function que eu preciso criar. Ah, sim. Agora lembrei porque eu preciso da variável arc. Eu faço os códigos e como a memória ela está sempre ocupada, então eu estou sempre esquecendo. Veja só. Eu ter que gerar aqui uma function chamada conexão DB. Essa function vai retornar a minha string para a conexão. Então não é uma subnormal, é uma function. Arc vai armazenar o meu local do arquivo. Então eu vou precisar dela justamente para poder fazer essa importação. Depois nós temos outra variável que é o Gin. Na verdade eu não preciso de outra variável, só o arc mesmo. Arc vai ser igual ao caminho onde está o meu banco de dados. Ou seja, eu vou pegar então aqui a minha Active Workbook. Como essa planilha está salva na mesma base de dados, no mesmo local que o meu banco de dados, então eu posso usar o ActiveWorkbook.path para retornar o campo completo. E vou conectar isso aqui com uma barra invertida e colocar o nome do meu banco de dados, que é bdalunos.accdb. Só para tirar a prova, se você entrar aqui primeiro na janela de verificação imediata e pedir para fazer a impressão do path do Active Workbook, você vai ver que ele está na pastinha C2.users, Alessandro, Desktop, Excel mais banco de dados. E se você perceber, o path não tem aquela barra invertida no final, indicando a separação do diretório para o arquivo. Por isso que eu coloco essa barrinha antes do nome do arquivo. Se nós abrirmos o Explorer, você vai ver aqui na área de trabalho, dentro do meu arquivo Excel banco de dados da minha pasta, eu tenho meu banco de dados chamado bdalunos.accdb. Então é esse nome, é esse arquivo que nós vamos manipular através da minha planilha. Está pronto, então eu já sei qual é o arquivo, onde está o arquivo, né? E agora eu preciso retornar para a minha function a chave, o provider que nós acabamos de selecionar. Veja só, eu vou dizer então aqui que conexão DB vai ser igual a toda a minha chave do provider. Como eu apaguei aqui da memória, vou copiar de novo e vou colar. Legal. Abro aspas. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui essa janela para facilitar a nossa visualização no Zoom também. E agora, como você já viu essa chave de conexão, nós vamos criar aqui algumas alterações. Por exemplo, data source igual, abro aspas, conectado com arc, que é o nome do meu arquivo. Então eu vou apagar essa definição que já está lá, que veio do site, mantendo o ponto e vírgula, veja só, concatenado, com esse ponto e vírgula mais o persist security igual a false. Se você quiser tirar essa chave de segurança, você pode também. Mas se você tiver qualquer erro de conexão, você pode ir experimentando essas chaves, esses parâmetros adicionais de conexão. Sinceramente, eu não vou entrar tecnicamente em todos esses detalhes, porque o que eu só preciso é a conexão com o banco. Assim que eu fizer isso, veja só, eu tenho uma function que vai me retornar esse nome, esse caminho, essa conexão. Se você vier até aqui embaixo e digitar conexão, deixa eu colocar aqui uma interrogação, conexão DB e der um Enter, você vai ver que esta function está retornando esta chave. Provider, Microsoft ACOLDB 12.0, data source igual, o nome do meu arquivo completo, veja que interessante, ele já preencheu para mim, com a chave de segurança igual a false.
Então, quando eu chamar essa function dentro do meu programa, ele vai conectar aqui nesse meu banco de dados. Deixa eu pegar uma caneta aqui na minha bolsa, porque eu preciso fazer aí rabiscar o meu rascunho. Não sei se vocês viram, mas logo quando eu fiz a apresentação, esta aqui é todo o código que nós vamos desenvolver. Existem 16 páginas de código que nós vamos trabalhar nessa planilha de manipulação de banco de dados. Você vai falar assim, puxa, mas então manipular banco de dados é muito difícil. Não é difícil. Manipular banco de dados é fácil. Só que, por exemplo, para que você possa trazer algo do banco, você tem que fazer um select na sua base de dados. Para que você possa alterar um dado do banco, você tem que fazer um update. Para que você possa apagar um dado, você tem que fazer um delete. E para que você possa substituir, você tem que usar um update, eu já falei, update, delete, e para adicionar um insert. Então, para cada ação dessa, você tem que fazer um conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções precisa ser preparado para evitar que você cometa erros. Nós vamos programar essa planilha, como eu já falei também numa das aulas anteriores, de forma a não ter tratamentos de erro. Depois, no decorrer do desenvolvimento, conforme vai sendo necessário, nós vamos fazendo as adaptações necessárias nessa planilha para colocar condições de erro para evitar erros na abertura do arquivo. Nós vamos colocar situações de verificação e validação dos dados antes de inserção no banco, para que você possa perceber como é trabalhoso manipular dados. Fazer um select no banco é muito fácil. Select, na verdade, nada mais é do que trazer informações para a sua planilha. Mas imagine que você quer manipular essas informações todas no banco de dados e trazer na planilha só o resultado. Isso é o que os suplementos do Excel estão fazendo hoje, Power Query, o Power Pivot. Para o Power Query existe a linguagem M, o Rui, do Planilheiros, o Garcia, eles conhecem muito sobre linguagem M. E essa é uma linguagem do futuro. Então, se você pensa um dia em se aprimorar em Excel, recomendo a você que domine as funções do Excel e depois parta para essa área de ETL, que é a transformação de dados usando os complementos do Power Query e depois do Power Pivot. Muito bem, Alessandro, nós terminamos. Então, se você observar aqui essa minha janelinha de informações de modelo, já acabou. Então, agora nós temos apenas os códigos. E como vai ser feita a inserção desses códigos? Nós vamos começar gradativamente. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é criar a rotina para listar alunos. Quando eu clicar em listar, eu quero alimentar essa planilha com informações para que os dados dos meus alunos apareçam automaticamente. Depois nós vamos criar a rotina de excluir, depois nós vamos criar aqui a rotina de inserir, nós vamos colocar os eventos na planilha para que toda vez que eu clicar nessa linha, ele mude as teclas de função e permita o cadastro. E nós vamos fazer todo esse curso sem nenhum tipo de menus. Nós vamos utilizar apenas recursos nativos da planilha. Deixa eu diminuir um pouquinho só essa linha aqui, que eu estou achando que ela está muito grande. Agora sim ficou melhor. Vou salvar essa planilha e, como nós já estamos com 18 minutos de aula, não quero estender muito essa aula. Na próxima aula nós já vamos começar a colocar os códigos aí na nossa planilha. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!